música menina é dedicada à minha mãe, porque a minha mãe, embora seja uma senhora de 72 anos, fez 72 há muito pouco tempo, quando vai a Tondela, ela já não vive em Tondela, mas quando vai a Tondela, as pessoas da cidade a tratam por menina, é a menina Madalena, é assim que ela é tratada. Então, sendo uma música dedicada à minha mãe. E eu cresci em Tondela, num casarão, eu não sou de boas famílias, mas cresci num casarão muito grande ainda do século XIX, que era dos meus bisavós, que depois perderam tudo. Isto é uma história engraçada, mas não fica por aqui. Mas pronto, eu cresci nesse casarão e em frente ao casarão, isto parece uma coisa de há 2 séculos atrás e não no século passado, havia uns lavadouros municipais, onde senhoras lavavam a roupa todos os dias ali, estavam ali à conversa, e era uma espécie de rede social que se gerava ali. E eu lembro todos os dias, quando estava na cama e a minha mãe saía cedo para ir às compras, o que quer que fosse, eu acordava com o som dos sapatos da minha mãe, com as chaves a chincalhar na carteira da minha mãe. Eu conseguia distinguir isso e acordava com isso. Sim. E havia sempre uma espécie de cerimónia que se repetia sempre, que era a minha mãe aproximar-se e ouvir o som. A minha mãe parava nos lavadores, falava com as senhoras, que eu na canção trato quase como um coro grego, que respondiam à minha mãe, lhe faziam perguntas, e depois conversava um bocadinho com elas. Depois entrava em casa e a canção é sobre o momento da entrada de casa, porque a minha mãe, sendo uma figura principal na minha vida e sobretudo na vida daquela casa, aquela casa só se tornava lar quando a minha mãe entrava lá. Aquilo era um lar porque a minha mãe chegava. Isso é muito bonito. E a chegada da minha mãe era uma renovação de identidade de lar diária, que acontecia todos os dias. E pronto, isso já andava há muito tempo para escrever esta canção e decidi fazê-la agora. Muito bonita essa descrição. Vamos às perguntas, bora lá, vamos aproveitar porque são bastantes e temos tempo ainda. João Sabino, grande convidado, obrigado a toda a equipa. Samuel, ainda só sabes crescer. Grande abraço a todos. O Sabino está a citar uma canção do meu último disco em que eu digo que eu só sei crescer, mas digo de uma forma até negativa, que é uma tendência que nós temos, que só queremos crescer dentro de nós próprios e queremos desenvolver-nos e não nos queremos espalhar em relação aos outros. E tem a ver com isso, só sabes crescer. Olá pessoal, Samuel, sendo eu um amante de música feita em português, podes falar sobre isso, em especial sobre o preconceito que existe e como cantar em português é uma ótima forma de passar uma mensagem. Nós falámos assim um bocadinho em passando sobre o porquê do Flor Caveira e toda a tua propaganda, não é, para esta causa, mas aproveito para colocar uma outra questão associada a esta. Vamos falar da indústria hoje, da música feita em português hoje. Discorre um bocadinho sobre isto. Para já eu acho que o preconceito deixou de existir. De repente, ponto final. Sim, acho que deixou de existir. Sim. Quando muito, não sei, entretanto vai surgir se calhar uma reação à reação que nós tivemos e de repente vamos reconquistar. Sempre foi assim, sempre será, não é? Há ondas, não é? Sim. Isso por um lado é bom, porque isso vai sempre justificar que apareçam coisas novas, a reação às anteriores. Embora, a tua própria, o teu surgimento foi uma reação, não é? Claro que sim. Embora muitas vezes esteja a destronar coisas que não mereciam ser destronadas. Isso às vezes mas isso é que é questionável. Quem é que determina o que é que merece ou não merece ser destronado? Depende do entendimento de cada um. Mas sim, mas de facto, de repente o português tornou-se, não só se tornou o hábito das bandas que vão aparecendo e dos cantores que vão aparecendo, como se tornou também, música cantada em português, fenómeno de vendas em Portugal. É verdade que hoje em dia não se vendem discos como se vendiam há 20 anos. Eu nunca conheci o tempo das vacas gordas do que era a indústria musical, sobretudo nos anos 90, e ainda um bocadinho no início do século. Agora, por eu também não ter crescido nessa bolha, ou o que é que seja, ou nesse momento da abastança, também não consigo ter o ressentimento que algumas pessoas têm, por exemplo, em relação ao digital e em relação aos YouTubes, porque vieram estragar de alguma maneira o que nós tínhamos e aquilo que nós conquistámos. Eu sou incapaz de ter ressentimentos com ferramentas que, remunerando-me diretamente ou não, fazem com que a minha música chegue às pessoas. Não consigo ter esse ressentimento. Lá está, também se calhar pela falta de ambição com que eu comecei a fazer música. Não havia uma... Eu tinha ambição em fazer determinadas músicas, não tinha ambição em viver da música ou ser um profissional da música. E nesse sentido, o simples facto de haver veículos que proporcionam que eu esteja a ser ouvido por pessoas na Rússia, que ontem saíram as estatísticas anuais do Spotify. Tu és ouvido na Rússia? Eu tenho não sei quantos ouvintes na Rússia. Foi o país estrangeiro novo que este ano apareceu em que fui mais ouvido, que é muito estranho para mim, é curioso. E tenho mais ouvintes em Berlim do que tenho em Cascais. É uma coisa engraçada. Fora. Mas isso só acontece porque existem plataformas claro, onde eu posso pôr a minha música, que podem de alguma maneira estragar as vendas, porque as pessoas têm um acesso mais primário e mais democratizado à música, e isso obviamente impede que tu sejas sempre a conseguir vender
a tua música, cada pessoa que a esteja a ouvir e vendo-la diretamente, não funciona assim, mas é uma maneira de democratizar a música e de, sei lá, eu lembro que fiz muita pirataria quando foi possível. Quem nunca, não é? Quando foi possível fiz. Claro, e ainda me lembro que na altura do Napster... Pois é? Parece que foi ontem, parece que foi há 20 horas a sacar aquela musiquinha. E depois quando conseguias... Embora justiça seja-me feita, que é uma coisa muito deselegante de dizer, normalmente quando eu sacava e gostava, fazia questão de ir lá conseguir comprar os álbuns. E continuo a comprar álbuns físicos. Continuo a gostar muito do objeto. Olha, e há algum ressentimento em vez da tabela de vídeos mais vistos e o género musical que é o teu não aparecer, o teu género musical não aparecer lá? Porque os primeiros são os raps e funks e música. Não tenho esse ressentimento porque eu percebo o apelo. Percebo o apelo e percebo a falta de apelo ou o apelo restrito que a minha música provoca. Lá está, isto pode parecer uma conversa de saloio bonacheirão, mas eu acho que tenho mais pessoas a ouvir-me do que aquelas que eu contava, que eu esperava, o que quer que seja. Eu sinto mesmo que o simples facto de eu conseguir viver da música e não viver sempre com a corda ao pescoço, mesmo estando só a fazer canções, lá está, vai para além dos meus sonhos, porque eu não sonhava com isto. E percebo que não tenho que fazer música diferente só para apelar a um público maior. E percebo este apelo. Por exemplo, eu lembro que há 2 anos, quando é que foi? Não sei, mas estava com uns amigos, um amigo DJ e uma amiga que era programadora de um bar no Caixo de Sodré. Eles chamaram para ir ter com eles a uma festa. Eu de repente estou por mim numa festa de trap ao ar livre no verão do Caixo de Sodré, em que a fauna que lá estava era uma coisa para mim era impensável, e eu achei muita graça aquilo estar a acontecer, que eram os gangsters da Amadora e os betos de Cascais juntos. Sim. A curtir a mesma música e a dançarem juntos. Isso é bonito. Acho que é bonito. E seria fixe estarem a ouvir a tua música, também era giro, não é? E tudo ali a curtir Samuel Lúria, os gangsters e os betos. Mas eu percebo que é preciso fazer música de uma determinada maneira para conseguir uma transversalidade dessas. Sim. E eu não estou interessado em fazer uma música dessa maneira. Não desdenharia essa transversalidade se a conseguisse, mas eu não estou interessado em andar atrás dela, até porque faço música de autor, que é uma coisa, mesmo estando no mercado pop, por assim dizer, porque tenho que estar se eu não conseguir mesmo fazer música, é música de autor que nunca terá essa transversalidade. Nenhum miúdo da Cova da Moura vai querer saber o que é que eu penso. Estou a generalizar. Preconceituoso. Há muita malta. Olha, há muito adolescente de 15 anos que põe o seu Samuel Lúria. Talvez. Estou sempre preconceituoso com eles e comigo. Sim, talvez. Exatamente. Mas sim, mas eu percebo que as fórmulas para essa transversalidade são trabalhadas e às vezes são trabalhadas com muito afinco. Sim. E há músicos que fazem coisas completamente diferentes das minhas, que eu admiro, até pela capacidade de trabalho. Só para dar um exemplo, tenho volta e meia trocado mensagens com o Agir nas redes sociais, que é um músico que, em termos da produção que ele faz, não tem muito a ver com aquilo que eu faço, ou tem pouco a ver, embora façamos ambas coisas em português. Eu tenho uma admiração tremenda pela capacidade de trabalho, pela aplicação, pelo pragmatismo da música do Agir. Tenho mesmo. Sim, há mérito ali, claro. Não, mérito completo. e até porque reconheço-lhe qualidades que eu não tenho não é para eu não querer, é para eu nem sequer conseguir, por insuficiências próprias, até por preguiça. Sou mesmo muito admirador pela capacidade de trabalho dele, de estar a fazer música que é transversal e é atual, e não desdenho só porque não é uma música de autor, no sentido em que a minha música pode ser um bocadinho mais autoral. E não sei muito bem discorrer sobre o que é essa coisa da autoralidade, mas tem a ver com um universo, lá está, mais restrito. Mais singular, não é? É mais restrito, sim. O Samuel acha que poderia ter tido um melhor resultado se fosse vocalista? Vou começar pelo fim. Eu acho que não teria tido um melhor resultado se fosse eu vocalista. O resultado não foi esmagadoramente mau, e até confesso que me deu jeito o resultado que a canção teve. Porque como nós não passámos à final, fez com que eu pudesse estar no casamento da Selma Wamus, que é a minha afilhada de casamento, a Selma e o António, e se eu tivesse passado
afinal não poderia ter ido, mas ficámos em primeiro dos últimos, ou seja, não passámos por uma nesga. Isso deixou-me bastante feliz, confesso. O convite nasceu porque quem estava nesse ano a decidir os autores, e acho que os autores convidados continuam a ser decididos no seio da RTP, e há gente que conhece bem a minha música, o Henrique Amaro, o Nuno Galopim, são pessoas que me conhecem e puseram-me nessa primeira safra de autores convidados. Veio daí o convite. As Golden Slumbers apareceram porque elas tinham feito uma versão de uma canção minha num programa da RTP. Isso agilizou contactos e eu fiquei a adorar as miúdas, gosto mesmo delas, gosto delas pessoalmente e continuo a ter relações de amizade também, mas também profissionais. A Catarina canta no meu último disco, faz um dueto comigo, e achei que era juntar o útil ao agradável, e convidei-as para virem cantar uma canção minha.